nosso encontro de hoje nós vamos falar um pouquinho então sobre o funcionamento de uma câmara fria a partir de seus principais componentes, né, e o que função cada um desses componentes desempenha no equipamento. Então aqui nós temos uma representação esquemática de um circuito de refrigeração de uma câmara fria, onde nós vamos, a partir do compressor, então, fazer uma viagem pelo circuito e depois fazemos uma integração deles, então, em funcionamento. Então, saindo do compressor, né, então o compressor vai succionar fluido refrigerante, vai descarregar e após o compressor vem o primeiro componente que a gente chama de separador de óleo, né, cuja a principal função, como o próprio nome diz, é fazer a separação da maior quantidade possível de óleo que normalmente é descarregado junto com o refrigerante. Sempre sai uma névoa de óleo junto com o refrigerante do compressor. Então esse componente aqui faz a separação da maior parte desse óleo, né, uma boa eficiência, fazendo com que o óleo possa retornar por diferença de pressão ao cárter do compressor. Lembrando, aqui eu tenho alta pressão, no cárter do compressor eu tenho baixa pressão, então com um conjunto de válvulas aqui eu consigo fazer, internas do separador de óleo, eu consigo fazer essa movimentação de retorno do óleo ao cárter do compressor. Já o fluido refrigerante ele passa, então, agora separado da maior parte do óleo circulante no sistema de refrigeração, ele passa pelo separador de óleo e vem para o condensador. O condensador também a gente sabe, o próprio nome indica, a função dele que é fazer então a rejeição de calor que foi ganho lá no evaporador mais o calor resultante do processo de compressão, rejeitar esse calor para o ar externo, para o ambiente externo, fazendo então a mudança de fase do fluido refrigerante que entra no condensador vapor superaquecido, em alta pressão e alta temperatura, e sai do condensador líquido subresfriado em alta pressão e alta temperatura. A alta temperatura, lógico, bem mais baixa do que no vapor, mas a gente considera lá de alta pressão ainda. Então no condensador vai acontecer essa transformação de vapor superaquecido para vapor saturado, e à medida que ele vai passando pelo condensador, então nós vamos ter menos vapor e mais líquido até chegar na última parte dele, nas últimas passagens de tubulação, só líquido. E aí ele perde um pouquinho mais de calor sensível, fica líquido subresfriado. Sai do condensador, vai para um tanque de líquido, que é um reservatório, na verdade, um reservatório de líquido que tem funções importantes. Uma delas é funcionar exatamente como um reservatório para eventuais flutuações de carga térmica na câmara, né? Então, nós vamos ver que a válvula de expansão, já chegamos nela lá, mas ela vai permitir uma passagem de refrigerante maior ou menor de acordo com a necessidade lá no evaporador. Então, se a carga térmica aumenta, abriu porta, chegou o carregamento novo, ela vai tender a passar um pouquinho mais de fluido refrigerante até que se estabilize novamente a carga térmica dentro da câmara, né? Então, nesse momento, eu preciso de uma reserva de líquido que provavelmente não conseguiria ser dada pelo condensador, né? Então, eu tenho uma reserva no tanque. E a outra função do tanque de líquido é permitir que nos momentos de parada do compressor, a carga térmica, a carga de refrigerante, perdão, da câmara frigorífica seja armazenada nesse lado de alta do sistema aqui, que vai desde da saída do compressor até a válvula solenoide. Como aqui é tubo, o condensador é tubo, aqui também é tubo, na verdade a gente tem que a grande quantidade de massa de refrigerante mesmo, líquido, vai ficar no tanque de líquido armazenado. Saindo do tanque de líquido, nós vamos para o filtro secador. A função, de novo, o nome explica, filtrar e retirar umidade residual do sistema de refrigeração. O filtro secador jamais dispensará a desidratação e vácuo no sistema antes da carga de gás. Ele não tem essa capacidade de tirar qualquer quantidade de umidade, ele tira uma quantidade residual, né? Do filtro secador, então, ele passa para a válvula solenoide. A válvula solenoide é o componente que, se acionado pelo termostato, ela vai permitir que o fluido refrigerante passe do lado de alta do sistema para a válvula de expansão. Então a válvula solenoide ela faz chaveamento, né? Ela, quando o termostato detecta que a temperatura no interior da câmara está dentro do valor desejado, ele desliga a solenoide e aí nesse momento então eu tenho uma retenção, não passa mais refrigerante para a válvula de expansão. Quando a temperatura na câmara aumentar novamente, o termostato vai acionar, vai ligar a bobina
e vai abrir a válvula solenoide. Então daí eu tenho passagem de refrigerante e esse refrigerante se dirige então para o visor de líquido, que permite, né, tem a função de permitir uma inspeção visual na qualidade do fluxo de refrigerante que está passando pelo visor, que está circulando no sistema. Quando a gente fala em qualidade, a gente está se referindo basicamente a dois aspectos. O primeiro dele é o teor de umidade, né? Então o visor de líquido ele tem uma escala que, se tomados os devidos cuidados na aplicação, na instalação, ele tem uma escala bastante razoável, bastante precisa de detecção de nível de umidade circulante no sistema, né? Inclusive ele indica a necessidade, mais ou menos, de troca do fio de secador com uma antecedência razoável em processo de manutenção preventiva. E há outro parâmetro que ele permite também visualizar é se nós não temos eventualmente algum problema de expansão dos componentes anteriores ou de deficiência na condensação, né? Quando a gente observar bolhas no fluxo de refrigerante, indica que ele está evaporando antes do tempo, ou ele não condensou ou ele está evaporando antes do tempo. Então a gente tem que diagnosticar se está tudo certo com o condensador, se os ventiladores estão operando, se ele não está obstruído, se não tem nenhum agente externo, uma caixa, qualquer coisa tampando a saída do condensador, se não está sujo, né? E aí, após o condensador verificar todas as válvulas, né? Fio de secador e mesmo a válvula de expansão, que pode estar com obstrução gerando algum tipo de expansão, né? Isso é perda de rendimento. Depois do visor de líquido, então nós vamos para a válvula de expansão termostática, que tem por função principal fazer a redução de pressão, né? A queda de pressão entre a pressão de condensação e a pressão de evaporação, e controlar o superaquecimento útil no evaporador, né? Então a válvula de expansão termostática ela vai controlar o superaquecimento de que forma? Ela vai ter um sensor que vai ser posicionado na saída do evaporador, isolado, bem montado, de acordo com as recomendações de instalação do fabricante, e esse sensor vai ficar medindo, monitorando a temperatura de saída do fluido refrigerante do evaporador. Essa temperatura é comunicada por um sinal de pressão à parte superior do diafragma da válvula de expansão, e ela vai comparar com a temperatura de evaporação, que é também obtida através do sinal de pressão de saturação. E aí nós podemos ter dois tipos de válvula: de equalização interna, onde nós não temos um tubo aqui que vai conectado à saída do evaporador, ou seja, ela mede a pressão de evaporação diretamente na saída da válvula, né? E a de equalização interna, que vai tomar a pressão de evaporação lá na saída do evaporador, próximo a onde está instalado o bulbo, né? A diferença entre elas têm a mesma função, elas controlam o superaquecimento comparando temperatura de saída do evaporador com temperatura de evaporação. Isso tudo convertido em sinal de pressão, né? Mas a diferença delas é a forma, é onde ela toma a pressão de evaporação. Então a válvula de equalização interna, sem esse tubinho, é indicada para evaporadores pequenos de pequena perda de carga, menor de 2 psi. Né? E a válvula de equalização externa é indicada para evaporadores maiores com maior perda de carga, né? Porque essa perda de carga faz com que, na verdade, haja uma mudança na temperatura de evaporação, e aí, se nós considerarmos, né, a temperatura de evaporação tomada na entrada do evaporador, nós podemos ter um erro grave no superaquecimento, na verdade, no cálculo do superaquecimento. Nós vamos estar pensando numa temperatura de evaporação sempre maior do que ela realmente é. Né? E como o superaquecimento é calculado temperatura de saída menos temperatura de evaporação, então isso né, se eu tenho a temperatura de evaporação sempre maior do que ela realmente é, eu estou sempre tendo um superaquecimento estimado menor do que o real. Né? Saindo então do evaporador, da válvula de expansão, vai para o evaporador. A gente sabe qual é a função do evaporador, que é justamente absorver o calor do ambiente refrigerado, transferir para o fluido refrigerante, fazendo que ele passe de líquido saturado na entrada para vapor superaquecido na saída. E do evaporador, então, ele vem, o próximo componente é o separador de líquido. O separador de líquido, ele faz o que o nome diz também, ele é uma proteção, na verdade, contra eventual retorno de líquido para o compressor. Então também pode se explicar por um mau funcionamento de algum desses componentes,
ou por eventuais também momentos, né, rápidos de queda brusca na carga térmica da câmara. Então recebe uma carga, por exemplo, já resfriada a uma temperatura menor do que a da interna da câmara. Então, por algum momento, até que o termostato detecta que a temperatura interna baixou, pode haver uma mudança de carga térmica também. Aí o separador de líquido ele é construído de tal forma que esse líquido retorna, cai aqui dentro e o compressor aspira sempre da parte superior, de forma que ele vai aspirar sempre vapor, né? Sempre vapor, né? E para efeitos de dimensionamento, dimensiona-se o tanque de líquido e o separador de líquido usa sempre de mesmo volume. Tá? Aqui vai uma recomendação, pessoal, né? Sempre efeitos de manutenção, uso de registros. Né? O uso de registros é sempre aconselhável porque na necessidade de substituição de dois componentes, você isola aquela parte do circuito onde você vai atuar, né? Faz o recolhimento de fluido, isola aquela parte do circuito e depois você executa então vácuo até a parte do circuito onde você fez a intervenção, né? Então evita perdas excessivas de refrigerante, evita de você ter que fazer às vezes um processo em toda uma instalação de grande porte, quando na verdade você fez uma intervenção em um só dos componentes dela. Era isso para nosso encontro de hoje. Até a próxima aula. Olá, alunos, estou apresentando aqui para vocês uma aplicação prática já das câmaras frigoríficas. Esse é um projeto de um colega nosso, o professor Jorge Pereira, com os técnicos do laboratório de Indústria Federal, o professor Ilaí também. E eles estão aqui adaptando uma câmara frigorífica, dessa que nós fizemos nas aulas do laboratório, para armazenamento de vacinas da Pfizer, que necessitam de temperatura um pouco mais baixa para armazenar. Então aqui o professor Jorge já fez com que essa câmara chegasse a temperatura de menos 25 graus no ar, o que é bastante interessante. Nesse momento acabou de desligar pelo termostato, recolheu o fluido e desligou pelo termostato. Então esse é um projeto, uma aplicação prática de uma câmara que vocês trabalham nas aulas de laboratório. Olá, alunos. Então aqueles componentes que nós mostramos para vocês ali agora há pouco da câmara frigorífica no quadro, eles estão aqui. Essa é uma aplicação prática. O professor Jorge Luiz Pereira está adaptando essa câmara didática aqui para armazenamento de vacinas em parceria com a Prefeitura de São José. Então nós temos uma câmara que o professor já conseguiu menos 25 aqui, né? E aqui estão os componentes que nós vimos agora há pouco no quadro. Então, só para a gente recapitular, a partir do compressor, então, né? O compressor ele descarrega fluido na forma de vapor sobreaquecido diretamente para o separador de óleo, né? O separador de óleo faz a separação, então retorna o óleo para o cárter do compressor e entrega o refrigerante já com menos óleo. Alguma quantidade residual sempre vai ter, mas com menos óleo para o condensador, que faz então a condensação do fluido refrigerante e entrega líquido subresfriado para o tanque de líquido, né, que funciona como um armazenamento, então uma reserva de refrigerante, e entrega então líquido, somente líquido, para o filtro secador. Do filtro secador nós temos aqui a válvula solenoide comandada pelo termostato, e da válvula solenoide nós temos o visor de líquido, que permite então a visualização da qualidade do refrigerante. Acabou de ligar o sistema, ó. Vai ligar o compressor dentro de alguns segundos. Quer ver? Observem que ele já vai partir. Só vamos aguardar partir para fazer barulho. Aí, pronto. Então, do visor de líquido nós vamos para o dispositivo de expansão, evaporador lá internamente, retorno do evaporador. Aqui está o bulbo da válvula de expansão e aqui está a tomada externa de pressão, a válvula de evaporação externa. Tá? E aí ele retorna para o tanque de líquido, coberto de gelo, já que a temperatura é muito baixa, né? Retorna para o tanque de líquido e do tanque de líquido para o compressor. E aí nós fechamos o circuito conforme demonstrado no quadro. Bom, então nós estamos até agora na parte de fora da câmara. Na parte interna, então, nós temos o conjunto evaporador, né, que está aqui. Atrás dessa proteção, dessa carenagem aqui, nós temos então o evaporador mesmo, propriamente dito, o aletado, né? Aqui o ventilador da evaporadora, e no evaporador vai estar montada, não dá para ver daqui, mas vai estar montada também a resistência de degelo, né? Todo esse conjunto é comandado por um termostato, né, que está lá fora, né? Só o bulbo que vem aqui, sempre na entrada do evaporador.
né, que o termostato ele sempre sente a temperatura de retorno do ar da câmara, né, para ele sentir justamente no momento em que esse ar está aquecendo, mostrando que necessita de mais refrigeração. Então aqui é o conjunto evaporador da câmara frigorífica.